Olá pessoal, como é que vão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Muito frio hoje? Muito frio, hein? Hoje aqui também está muito frio e espero que vocês estejam bem, né? E vamos dar continuidade ao nosso curso de Física 1 do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá bom? Então sejam bem-vindos mais uma vez. Eu espero que logo a gente tenha a oportunidade de poder nos encontrar, da gente ter a nossa aula física, né? Mas enquanto não é possível, a gente vai dando prosseguimento, a gente vai dando continuidade ao nosso curso, tá bom? E para dar continuidade ao nosso curso, hoje eu preparei uma aula sobre resolução de exercícios da lista 3. A lista 3 é relacionada ao movimento uniformemente variado. Então nós estamos discutindo várias propriedades do conceito de cinemática, que é o primeiro elemento de mecânica, né? Então, na área da física chamada mecânica, nós estamos estudando a sub-área chamada de cinemática. Depois a gente vai ver o conceito de dinâmica, que vão entrar as leis de Newton aqui com vocês. Então, cinemática. Então, todos as propriedades, todos os elementos que estamos discutindo, a gente não está preocupado com a geometria, o tipo de material que a gente está utilizando, a massa do material, por enquanto nada disso. O que a gente está preocupado é com as propriedades relacionadas ao movimento, ou a falta dele, tá ok? Então, são essas situações que a gente está caracterizando com vocês. E eu vou sugerir aqui na lista 3 alguns exercícios para a gente resolver. Então a gente vai resolver os exercícios 2, o exercício 6 e o exercício número 10. Tá ok? Então, dos 20 exercícios que é composta nessa lista, eu falei para vocês na aula de vídeo, que sobre movimento uniformemente variado, que nós temos condição já de resolver até o exercício 12, 12º, tá ok? Então, dá para a gente começar a trilhar o nosso caminho e chegar até o exercício 12. Né? Então, eu escolhi esses exercícios como exemplo, mas se na hora que você estiver resolvendo os exercícios da nossa lista 3 e tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, que eu posso postar um vídeo de resolução de exercício específico daquele exercício que você está em dúvida. Então, nós vamos fazer o exercício 2, 6 e 10, tá ok? No exercício 2, antes de ler o exercício 2, eu quero fazer uma correção. Uma correção no exercício 2, no enunciado. Ele fala, se você ler, determine o instante que a velocidade vale 215 metros por segundo. Não, não é essa a velocidade. Uma velocidade igual a 50 metros por segundo, tá bom? Então, corrija para mim o valor que se encontra no texto de 215, na verdade, é 50 metros por segundo. Eu não li o exercício ainda, só estou fazendo uma pequena correção no enunciado. Vou fazer a correção já na lista e vou repostar, Eu vou tirar aquela postagem feita com esse valor e vou colocar uma postagem nova lá para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Então é o seguinte, ele fala que é dada a seguinte função horária da velocidade. Olha só, nós já discutimos duas situações aqui com vocês. Eu postei um vídeo caracterizando o movimento uniformemente variado. Eu coloquei o nosso sistema de referência aqui na lousa, eu caracterizei o sistema de referência, eu graduei em metros o nosso sistema de referência. Depois nós acompanhamos o deslocamento de um objeto no meu sistema de referência e analisamos o deslocamento desse objeto em função do tempo, em relação ao tempo. E a gente foi analisando o movimento de uma partícula de um ponto material, que eu caracterizei aqui na lousa com vocês, e a gente foi acompanhando em relação ao tempo. E a gente viu o seguinte, conforme o deslocamento ocorria, o tempo variava, ia aumentando o tempo todo, mas aconteceu uma coisa singular, um elemento diferente do que tinha acontecido no movimento uniforme. A gente observou que, nesse caso, a velocidade também começou a variar. A gente caracterizou que a velocidade na posição inicial, ela tinha a velocidade inicial igual a zero.
posição inicial igual a zero e tempo inicial igual a zero. O que significa tudo isso? Que ele estava parado na posição 0 metros. Como é que eu sei que ele estava parado? Porque a velocidade inicial desse objeto era de 0 metros por segundo. Então ele parte do repouso. Então essa palavra parte do repouso é justamente o momento em que ele estava parado e começou a se deslocar? Sim, é verdade. E o tempo inicial é igual a zero, porque ligou o cronômetro naquele instante. Então, todas as características iniciais para a análise daquele movimento partiram do zero. 0 segundos, 0 metros, 0 metros por segundo. E a gente viu, conforme o deslocamento foi ocorrendo crescentemente, valores crescentes, o tempo também foi crescente, a velocidade também começou a aumentar. Então, variou a posição, variou o tempo e variou a velocidade. E variou de que forma? Variou de uma forma uniformemente, né? Movimento uniformemente variado. Move. Isso. Ok? Então a gente viu que a velocidade também não varia de qualquer jeito. Ela varia de uma forma constante, que foi caracterizado no exercício, lá na explicação com vocês. Beleza. Depois eu tive um segundo vídeo que eu caracterizei as equações do movimento. O movimento uniforme eu fiz isso com vocês. A gente tinha uma única equação e eu caracterizei a equação do movimento uniforme. Depois do movimento uniformemente variado, eu também caracterizei a equação do movimento. Só que o movimento uniformemente variado, basicamente, ele é composto por duas equações em função do tempo, que é a equação horária da velocidade e a equação horária da posição. Duas. E eu caracterizei as duas equações com vocês. Uma que a velocidade varia em função do tempo, velocidade em função do tempo, equação horária das velocidades. E tem a equação da posição, que varia em função do tempo, equação horária da posição. Tá ok? Caracterizei as duas equações com vocês. E agora é o momento da gente praticar, da gente entender, né, como que o fenômeno ocorre, né? Primeiro identificar o fenômeno, que fenômeno que está ocorrendo, e depois estudar o fenômeno com as ferramentas que a gente conhece, tá ok? Então ele fala o seguinte para nós: é dada a seguinte função horária da velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado. E ele me deu a equação. A equação é esse cara aqui, ó. V é igual a 15 mais 20t. 20t. E ele coloca também em detalhe SI, Sistema Internacional. O que significa isso? Se ele me deu a função horária da velocidade em função do tempo, equação horária da velocidade em relação ao tempo. Para qualquer valor de tempo que eu colocar no lugar do símbolo, eu calculo um valor de velocidade diferente. Sempre conforme o tempo vai passando, a velocidade também vai mudando, né? Só que agora, dos três elementos que a gente conhece nesse exercício, né, que primeiro, se eu percebo que a velocidade variou, então mudou a posição. E qual a unidade de medida de posição, de comprimento nesse exercício? Metro. Qual a unidade de tempo? Segundos. Qual a unidade de velocidade? Metros por segundo. Por quê? Por causa do sistema internacional. A unidade de comprimento é metro, que a unidade de tempo é segundos, e a unidade de velocidade, que é uma unidade composta, né, derivada, é metros por segundo. Tá ok? Então, muito cuidado. Analisa. Ele falou que o objeto se desloca de acordo com essa equação. Mas você já vai trabalhando as unidades de medida, porque é um fenômeno que está acontecendo. E todo fenômeno a gente procura, né, quando possível, né, a gente busca as unidades de medida daquele fenômeno, ok? Então vamos lá. Então, é dada a seguinte função horária da velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado, me deu a equação do sistema internacional. Determine o instante, o tempo, quando, em que a velocidade vale 50 metros por segundo. Ele quer que você determine o tempo quando
quando a velocidade do objeto atingir a velocidade de 50 metros por segundo. Se eu já discuti com vocês que a velocidade varia, e ela varia, e ele quer que você calcule quanto tempo vai demorar para ele atingir a velocidade de 50 metros por segundo. Então quer dizer que pode ser um movimento acelerado ou desacelerado. Nós vamos avaliar isso daí agora. Christian, mas como é que eu vou interpretar esse exercício? Como que eu vou observar, né, o comportamento desse exercício aqui? Bom, se a velocidade em relação ao tempo, lembra da equação geral ou da equação padrão do movimento uniformemente variado da velocidade em função do tempo? Eu coloquei ela para você. Eu coloquei assim, ó, que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Esse é o formato padrão da equação da velocidade em função do tempo. Não é da velocidade, né, quando você trabalha a equação do Torricelli. Nós vamos ver ainda mais para frente aí esse exercício, tá ok? Numa outra oportunidade. Então, a equação padrão é essa. A partir daí, eu tenho a equação dada. A equação dada no exercício foi essa. E eu percebo que ela tem o mesmo formato. Essa daqui é cheia de letras e essa daqui com alguns números. E eu vou pegar essa equação padrão e colocar aqui embaixo e fazer a comparação para identificar elementos. Velocidade de 15 mais 20t. Quando você olhar para as duas equações, velocidade é igual a velocidade. Igual é igual ao sinal de igual. O mais é igual ao sinal de mais. O t é igual ao sinal de t. O símbolo t. Então, você pode concluir comigo aqui que este elemento sozinho na equação, o 15, é a velocidade inicial. E o número que está junto com o tempo, o número que está junto com o símbolo tempo, é igual à aceleração. Puxa vida, então eu tenho aqui, ó, que a velocidade inicial é de 15 metros por segundo. E a aceleração? A aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu saber que se houve, né, ou se é um processo ou um movimento acelerado ou desacelerado, eu percebo e analiso a aceleração. Valor positivo. Então, é acelerado. E ele é acelerado partindo de que situação? Analisando a situação que a velocidade inicial é de 15 metros por segundo. Aqui, no caso, ele não parte do repouso. Essa equação já descreve o movimento de uma partícula já quando ela já se encontra a 15 metros por segundo, quer dizer, numa velocidade inicial, e a partir daí que eu estou analisando o fenômeno, a uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Então, meu amigo e minha amiga, a partir de agora, dá para eu identificar o valor da velocidade. Ó, o valor da velocidade ele já me deu, né? Que ele quer. Ele quer saber o tempo, quando a velocidade final é quando ele atinge a velocidade de 50 metros por segundo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso substituir na equação, vou passar um traço aqui, vou substituir na equação V igual a 15 mais 20t, eu vou substituir o valor de 50 metros por segundo, que ele quer saber qual é o tempo, ou depois de quanto tempo, né, porque é o tempo final, esse objeto, qual vai ser o tempo, né, qual é o tempo que ele vai atingir, quando ele atingir também a velocidade de 50 metros por segundo. Então, você faz a substituição. E nessa substituição, você coloca, então, os valores. 50. Você viu que o tempo todo eu analiso as unidades de medida para ver se está tudo coerente? Porque se não tiver coerente, você não pode misturar metros por segundo por quilômetros por hora, ou jardas por minuto, né, centímetros por segundo.
Você tem que ser coerente. Como na vida a gente precisa ser coerente. Principalmente nos exercícios de física. Né? As unidades de medida coerente com o fenômeno. 50 metros por segundo, que é igual a 15 mais 20t. O que você está calculando, Cristian? É o tempo. Meu foco. Não perde o foco, meu amigo. Minha amiga, não perca o foco. Então, eu vou agora isolar o valor de tempo na equação matemática. Agora, são elementos matemáticos. O 15 está somando, ele vai passar subtraindo, é sempre operação inversa. O 20 que está multiplicando, passa dividindo, entendeu? Então, vai ficar assim, ó, 50 menos 15, sempre operação inversa. Se um elemento está somando, se ele é positivo, ele passa negativo. Se ele é negativo, passa positivo. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está na potência, um número está elevado a uma determinada potência. A operação inversa é a radiciação. Potenciação, radiciação. Radiciação, potenciação. Igual a 20t. 50 menos 15. Meu amigo e minha amiga, não tenha vergonha de usar a calculadora. Eu não tenho vergonha de usar a calculadora, porque a calculadora ela foi feita para fazer continhas. Enquanto ela está preocupada em fazer continhas, eu estou preocupado em desenvolver o exercício, entender o mecanismo, entender o fenômeno que está acontecendo, entendeu? A partícula se desenvolvendo, os elementos que eu coloquei aqui para você de velocidade inicial e aceleração. Então é isso que a gente precisa estar preocupado. Agora com continhas, deixa que a calculadora se preocupe. 35 igual a 20t. Eu quero o valor do tempo. Foco. Foca. Para eu calcular o valor de tempo, tempo é igual. O 20 que está multiplicando passa dividindo. 35 dividido por 20. Depois de quanto tempo ele vai atingir? Olha a previsão, você está no sentido futuro. Você tem as condições, né, do movimento, né? Você pode falar que as condições do passado, né, ou presente, a condição presente do movimento é essa. E agora futuro. Depois que ele atingiu 50 metros por segundo, qual é o tempo correspondente? 35 dividido por 20. Isso daí é igual a 1,75. Qual a unidade de medida? Minutos, horas ou segundos? Christian, Sistema Internacional. Segundos. Depois de 1 segundo e 75, né, centésimos, você atinge a velocidade de 50 km por hora. Este é o exercício, né, exercício número 2. Tá, ok? Faça a pequena correção aqui, que precisa ser feita no enunciado do problema, e faça as considerações que foram feitas aqui. Tá, ok? Então, esse é o exercício número 2. Acabamos de fazer o exercício número 2. Ok? Entenderam direitinho o que a gente fez? Qual foi o procedimento aqui? A gente analisou aqui o fenômeno. O fenômeno é descrito por essa equação matemática. Descrevemos também e analisamos o sistema de unidades. Depois que descrevemos aqui o sistema de unidades, a gente fez um comparativo. Um comparativo com a equação padrão. O padrão aqui utilizado é a equação do movimento uniformemente variado. Está lá. Equação do movimento uniformemente variável. A velocidade varia. E realmente ela variou. Eu já identifiquei aqui, aproveitei e identifiquei a velocidade inicial e a aceleração do objeto. Eu estou analisando o fenômeno. Eu preciso de entender o mecanismo. Eu preciso de entender o fenômeno. Depois que identifiquei os elementos do movimento, do fenômeno que estou avaliando, eu observei que a aceleração é positiva. Então eu sei de uma coisa: se ele está acelerando, a velocidade final ela é depois de 15 metros por segundo, ela é crescente. E ele me disse que ele quer saber o tempo quando a velocidade atingir os 50 metros por segundo. Então você está andando de carro, você pode estar andando de bicicleta ou alguma coisa assim, algo que se movimente. Tem uma determinada velocidade inicial e depois uma velocidade final. Quanto tempo demorou para atingir aquela velocidade? E a gente fez os cálculos e a gente chegou na conclusão de 1,75 segundos, ok?
Tudo bem? Vamos fazer o exercício número 6. Pô, Cristian, não apaga não, eu estou copiando. Calma, amiguinho, calma, amiguinha. Não é questão de copiar, é vídeo. É que eu sei que a minha aula parece que você está junto comigo aqui em sala de aula, né? Então eu entendo isso. Mas calma, se você não entendeu alguma coisa, pega o vídeo e volta, né, naquele ponto que você, né, não ficou muito claro para você e você consegue esclarecer sua dúvida. Ou então, manda para mim lá no chat da nossa sala virtual, me manda as suas dúvidas, que eu vou responder, tá bom? Vamos fazer o exercício número 6. O exercício número 6, Cristian, é o seguinte. Ele fala que um carro parte do repouso. Epa, informações, hein? A física é uma coisa complexa. Mas eu falei complexa, mas não quer dizer que é difícil. Precisa de um pouquinho de você se dedicar. Por que complexa, Christian? Porque uma palavra já diz um monte de coisa. E a gente tem que entender as palavras. Um carro parte do repouso com aceleração de 6 metros por segundo. Ele parte do repouso, mas com uma aceleração de 6 metros por segundo. Quer dizer que ele estava em repouso, ele estava parado. Velocidade inicial igual a zero. Olha só para onde que eu fui. Só que em um determinado momento, ele partiu o movimento. Ele começou a se deslocar. E ele nesse arranque, nesse início de movimento, ou nesse desenvolvimento do movimento desse carro, ele já tem uma aceleração de 6 metros por segundo. Quanto tempo ele gasta para atingir 30 metros por segundo? Olha só, eu tenho um veículo, eu vou fazer o desenho aqui. Eu tenho um veículo posição em metros, e eu vou colocar somente a origem das posições aqui, porque ele não fala qual é a posição inicial, ele não fala da onde que partiu o objeto. Mas está aqui a nossa escala, e aqui está o meu Batmóvel, e ele parte do repouso. Ponto A. Velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. Por que você fala que é 0 metros por segundo? Meu amigo e minha amiga, ele fala que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. E eu já busquei informações de unidade de medida. Depois, quanto tempo ele gasta para atingir 30 metros por segundo? Eu percebo que o sistema de unidades utilizado nesses elementos aqui é o sistema internacional. Então, eu posso falar que a velocidade inicial é de 0 metros por segundo. E ele quer quanto tempo ele vai gastar, porque você tem posição inicial, que eu não sei o valor, mas eu tenho o tempo inicial. Nesse caso aqui, o tempo inicial é igual a 0 segundos. Por que 0 segundos, Christian? Porque se ele parte do repouso, ele estava parado. E eu comecei a analisar o movimento dele a partir dali. Se foi a partir dali, então tempo igual a 0 segundos. Eu liguei o cronômetro. E ele quer saber depois de quanto tempo, aqui o ponto B, o meu carrinho, o Batmóvel, ele atinge uma velocidade de 30 metros por segundo. Velocidade final de 30 metros por segundo. Eu tenho o tempo inicial, o que ele pede para mim? O tempo final. Eu não tenho o tempo final. E aqui eu posso caracterizar para você o ponto B. Ele sai do ponto A com todas essas características. A posição final eu não sei. Eu não sei. Ele não me fala nada sobre a posição inicial nem a posição final. Não é pedido no exercício. Mas eu consigo caracterizar. E outra, a aceleração. A aceleração desse carro é de 6 metros por segundo ao quadrado. E eu já discuti com vocês a unidade de medida de metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração
No sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, mas poderia ser quilômetros por hora ao quadrado e assim vai. Ok? Então ele pede o tempo final. Olha só, pessoal. Como eu tenho elementos de velocidade, tempo e aceleração, me vem à mente uma equação. Uma equação que a gente usou no exercício 2, que é a equação horária das velocidades, que relaciona tempo, velocidade e aceleração, que é a equação padrão. A equação padrão, velocidade é igual a velocidade inicial mais AT. Esta é a equação para o movimento uniformemente variável. A equação horária das velocidades. Velocidade final, eu tenho 30 metros por segundo. Velocidade inicial, eu tenho 0 metros por segundo. Eu tenho a aceleração? Eu tenho a aceleração, 6 metros por segundo. Eu tenho tempo? Não, eu não tenho, porque é o que ele está pedindo, tem final. Dá para usar essa equação? Dá para usar essa equação. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou montar a equação horária da velocidade para este carrinho. E a velocidade, então, final é igual à velocidade inicial. Vou montar a equação primeiro. Mais 6t. 0 mais alguma coisa é alguma coisa. Então, a equação horária das velocidades para este carrinho é essa. É essa daqui. Equação horária da velocidade. Tudo bem? Ele pede o tempo final. Então, agora o que nós vamos fazer é fazer uma substituição de valores. V é igual a 6t. Ele quer saber o tempo quando atingir 30 metros. Então, 30 metros por segundo é igual a 6 vezes o tempo. Então, o tempo, na verdade, aqui, o tempo que vai demorar para atingir os 30 metros por segundo é o 30 dividido por 6, porque o 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 30 dividido por 6, então o tempo é de 5 segundos. Então, após 5 segundos, ele vai atingir a velocidade de 30 metros por segundo. Após 5 segundos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 segundos, mas a partir do momento que ele atingiu a velocidade de 30 metros por segundo, o tempo que demorou para atingir essa velocidade é de 5 segundos. 5 segundos após 5 segundos depois do ponto inicial. Tá ok? Dá uma olhadinha, veja o que nós fizemos aqui nesse exercício. Primeiro é entender o fenômeno. Primeira coisa é você entender o fenômeno. O fenômeno observado é de um objeto se deslocando. Beleza? Se o objeto está se deslocando, eu fiz um diagrama para eu entender o fenômeno, para eu visualizar o fenômeno. O carrinho, ele partindo do repouso, velocidade inicial igual a 0. Se ele partir do repouso, é a partir de agora que eu vou analisar o fenômeno. Tempo igual a 0 segundos. Ele não me disse a posição inicial, não me disse. E nem a final depois. Mas eu sei que ele, depois de algum instante, né, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. E ele vai atingir uma velocidade, depois de um tempo, ele vai atingir a velocidade de 30 metros por segundo. O que ele pede para nós? É justamente o tempo, ou a variação do tempo, né? Porque é 0, 5 menos 0 vai dar 5, né? Nesse caso aqui é o intervalo de tempo, né? Que vai ser atingido, né? Depois de quantos segundos, né? O tempo vai crescendo, crescendo. Quando chegar nos 5 segundos, você olha no velocímetro do carro, 30 metros por segundo, ok? Então, finalizando aqui, depois disso, nós usamos a equação padrão, um movimento uniformemente variado para a velocidade, e construímos a equação de movimento para este carro. Opa! Entendemos o fenômeno
E agora temos uma equação matemática que descreve esse movimento. A partir do momento que eu tenho uma equação matemática que descreve esse movimento, eu consigo aplicar os valores, né, que são dados, e eu consigo calcular o tempo, depois de quanto tempo o nosso carrinho ele atinge a velocidade de 30 metros por segundo, tá bom? Analisa, verifica direitinho, qualquer coisa me manda as dúvidas no chat, tá bom? Vamos fazer então agora o próximo exercício. Fizemos o exercício 6. Agora vamos fazer o exercício número 10. Enquanto eu apago o exercício, vocês tentem fazer o exercício número 10. Eu vou dar 5 segundos para vocês fazerem o exercício número 10. Aí o aluno fala assim, Cris, mas está gravando. Como é que você sabe? Então eu vou dar 5 segundos para você fazer o exercício. Então eu separo o vídeo. E como o vídeo não está mais contando o tempo, você vai ter um tempo aí para poder fazer o seu exercício. Tem hora que o Christian dá umas loucuras aí, mas é assim que funciona. Bom, pessoal, exercício 10. No exercício 10, a função horária de um automóvel que se desloca numa trajetória retilínea, ele agora fala que a função horária de um automóvel que se desloca numa trajetória retilínea é d, e ele me dá uma equação aqui, onde S é medido em metros e T em segundos. Determine a posição do móvel no instante T igual a 5 segundos. Nossa, mãe, tem um monte de coisa discutida nesse exercício. Eu vou pegar aqui, vou de novo fazer o diagrama. Vou tentar entender o movimento aqui. Eu vou tentar entender o fenômeno. E para tentar entender o fenômeno, legalzinho. Para eu poder entender o fenômeno, eu faço um diagrama. Tá frio, pessoal? Por isso. Eu faço o diagrama da posição em metros. Porque ele fala, né, que o S é medido em metros, posição em metros. Já coloquei aqui. E o tempo em segundos. Eu vou colocar o nosso sistema de referência. Meu sistema de referência é graduado em posição em metros. Eu tenho a origem da posição. Eu tenho o objeto se deslocando, é um carro. Então, de novo, eu parto aqui com o nosso carrinho, né? Ele não me fala que o carro está em repouso, mas eu vou colocar ele aqui na posição inicial. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho no ponto A, eu tenho a posição inicial, eu tenho o tempo inicial, e vou caracterizar aqui embaixo a velocidade inicial. Ele não me fala se é movimento uniformemente variado ou movimento uniforme. Como a gente está falando sobre exercícios, sobre movimento uniformemente variado, eu acredito que seja, mas a gente não pode ficar o tempo todo julgando, certo? Mas ele fala o seguinte, ele só me falou que a posição é metros e o tempo em segundos. Depois de algum tempo, esse objeto vai estar na posição. Ele me dá o diagrama aqui, ó. Ele me dá o diagrama, né, na folhinha. Então eu tenho meu carrinho aqui de novo. Aqui, posição B. Posição B. Aqui na posição B, eu também posso caracterizar a posição final, o tempo final e a velocidade final. Ele não me deu nenhum valor. Por isso que eu estou colocando todos os símbolos em cima, né, na lousa. Ele não me deu nenhum valor específico. Ele só pede para você determinar a posição do móvel no instante t igual a 5 segundos. Mas ele falou que a trajetória é retilínea. Mas o movimento é descrito por essa equaçãozinha aqui, ó. S é igual a 20 mais 4t mais 5t ao quadrado. Onde S é medida em metros e tempo em segundos. Por que ele não falou que é no sistema internacional?
Vou colocar aqui, ó, SI. A partir do momento que posição em metros e o tempo em segundos, sistema internacional. Porque a velocidade vai ser que unidade medida? Metros por segundo. E a aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Ela vai acompanhar as outras unidades medidas de aceleração e velocidade, irão acompanhar as unidades de tempo e comprimento. Não vai mudar por causa disso. Entendeu? Ele fala que o carro está em movimento retilíneo, mas o movimento é descrito por essa equação. Você às vezes tem a falsa impressão que a equação do movimento, da posição em relação ao tempo, descreve a trajetória do carro, do objeto. Mentira, não. Porque depois a gente vai ver que essa equação é uma equação do segundo grau. E a figura geométrica e a figura matemática desenvolvida numa equação do segundo grau é uma parábola, não é uma reta. Então a gente poderia ter a falsa impressão que esse objeto se desloca de uma forma parabólica, ou num lançamento oblíquo, ou você descendo, né, fazer um rasante, por exemplo, de voo de um avião, por exemplo, alguma coisa assim, ou descer um morro, né, uma montanha, alguma coisa nesse sentido. Então a equação não descreve a trajetória. A equação descreve o comportamento, o quanto que a posição aqui desse objeto muda, mesmo em linha reta, como é que a posição do objeto muda em função do tempo. É só isso. Essa equação descreve o movimento do objeto, não a trajetória. A trajetória, ele falou para você que é retilínea. Essa equação não está mostrando para nós que a trajetória é retilínea. Não mostra, ok? Ele pede para você qual é o valor da posição. Ele quer o S. Qual é o valor da posição depois de um tempo do móvel no instante 5 segundos. Ele quer a posição do móvel no instante 5 segundos. Christian, eu estou começando a observar, estou começando a entender o que você está querendo dizer para nós. Você está percebendo aqui? Você está percebendo que ele me deu uma equação, ele me pede um elemento, mas me dá o tempo. Então para eu calcular a posição, se eu substituir no lugar do t, 4 vezes t, 5 vezes t ao quadrado, substituir o 5, eu acho a posição? Acho. E é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. Então é aplicação direta de fórmula? Sim, aplicação direta de fórmula. E a aplicação direta de fórmula, a gente vai fazer o seguinte. S igual a 20 mais 4t mais 5t ao quadrado. Para o tempo igual a 5 segundos, então a posição é igual a 20 mais 4 vezes 5 mais 5 vezes 5 ao quadrado. Então, aonde eu tenho a posição tempo, eu substituí o 5. Inclusive onde ele aparece o t ao quadrado. Então, muito cuidado nessa hora. Vamos pegar a nossa calculadora e vamos calcular a posição. Então, eu tenho 20 mais 20, 4 vezes 5, mais 5 vezes 5 ao quadrado. Olha só, o resultado é o produto, né? É o somatório de todas essas operações matemáticas aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Por onde que eu começo? Eu começo sempre pelo lado mais complicado. 5 ao quadrado vezes 5. 5 ao quadrado vezes 5, faça na calculadora, meu amigo. 5 ao quadrado vezes 5, ou 5 vezes 5, 25. Vezes 5, deu 125. Mais 4 vezes 5, 20. Mais 20. Deu a posição igual a 165. Qual a unidade de medida? Jardas, polegadas ou metros? Metros. Como é que você sabe que a posição é metro? Eu sei que a posição é metro porque ele me deu os valores. Ele me fala que o tempo é dado em segundos e a posição é dada em metros. Então eu sei que a posição, depois de 5 segundos, aonde vai estar esse objeto?
Depois de 5 segundos, esse objeto vai estar na posição de 165 metros. O exercício acaba aqui. Mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse exercício. Esse exercício, ele dá para a gente explorar um pouco mais. O fenômeno que nós temos em mãos, dá para a gente explorar um pouquinho mais. Porque o Christian, ele colocou aqui, ó, posição inicial, tempo inicial, velocidade inicial. Posição final, tempo final, velocidade final. E quando eu calculo depois de 5 segundos, no intervalo ΔT de 5 segundos, nesse intervalo, né, de 5 segundos, eu sei que a posição final é de 165 metros. Eu sei esse valor, 165 metros. Beleza? Eu sei o ΔT, eu sei o ΔT. Agora, tem outros elementos que a gente pode tirar da equação de movimento. Essa é a equação, essa daqui é uma equação que ele me deu, né, da posição em função do tempo, que é a equação horária das posições. E existe uma equação padrão, vou fazer aqui uma observação, onde eu coloco S igual a SI mais V inicial tempo mais AT ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação padrão do movimento uniformemente variado. Equação padrão da posição. E eu tenho a equação para esse movimento. E eu vou colocar ela logo ali embaixo. E eu vou colocar ela aqui, ó. S é igual a 20 mais 4t mais 5t ao quadrado. Puxa vida, elas são parecidas. São muito parecidas. Com certeza elas são parecidas. Elas são parecidas. Uma é cheia de letras e a outra com números. Para elas serem iguais, as letras têm que ser iguais aos números. Que aí eu posso falar que uma equação é igual a outra. Então eu faço a comparação. Essa é igual a essa. Legal. Igual, igual, igual. Igual, legal. Mais igual a mais igual a mais, t igual a t ao quadrado é igual a t ao quadrado. Pô, Cris, por que você não falou dos termos, né, que aparecem na equação? Porque eu quero discutir com você. Ó. Posição inicial é o nome que está sozinho na equação, não tem nenhum, não está acoplado a nenhum tempo. Olha só. Posição inicial. Então eu sei de onde que esse cara saiu. O carro saiu da posição igual a 20 metros. Não saiu de qualquer lugar. Ele saiu com a posição inicial de 20 metros. Eu sei até qual foi a velocidade inicial. Velocidade inicial. Não acredito. Velocidade inicial de 4 metros por segundo. Eu sei a posição inicial, 20 metros. Eu sei a velocidade inicial, 4 metros por segundo. E agora, para ele atingir os 65 metros, e ele saiu da posição 20 metros, olha só, eu sei o delta, eu sei o deslocamento. Puxa vida, que fenomenal. Eu sei isso daqui, ó. O deslocamento. Porque a posição final e a posição inicial é 20. Aqui, ó, 20 metros. Eu sei o ΔT, né? 5 segundos. Depois de 5 segundos, se é depois de 5 segundos, quer dizer que ele teve um início. O início foi 0. Depois de 5 segundos. No tempo igual a 5 segundos. Ok? Mas eu vou saber também de mais uma coisinha. A aceleração. T ao quadrado é igual a T ao quadrado. Então, esse A dividido por 2 é igual a 5 dividido. Não tem o 5 dividido por 2. Então, esse A dividido por 2 é igual... Esse A dividido por 2 é igual a 5. Não é, a aceleração não é 5. Porque a equação geral é A dividido por 2. Então, na hora que você olha o número sozinho, junto com t ao quadrado, aquele cara já foi dividido por 2. Aquele 5, ele vem de um resultado dividido por 2. E eu te mostro qual era o número original. 2 vezes 5, 10, a aceleração.
A aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não estava escrito no exercício para você fazer isso. Não estava. Mas o Christian, numa prova, ele pode te dar o mesmo exercício e pedir todos os elementos. Você acha que eu não vou pedir? Olha para mim. Você acha que eu não vou pedir todos os elementos? Eu não vou te dar só um exercício onde eu falo, calcule a posição no tempo igual a 5 segundos. E já era, parou. Não. Eu vou querer a posição inicial. Eu quero saber a velocidade inicial. Eu quero saber a aceleração. Depois que a gente discutir o gráfico, que é uma parábola, lembra que eu comentei com vocês? Depois eu vou querer que você construa a parábola para mim. Com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Então isso daí, eu vai ter uma aula que eu vou pegar as duas equações matemáticas do movimento uniformemente variado e vou descrever, né, qual é o gráfico que vai ser descrito, né, o gráfico descrito pelas duas equações, a da velocidade e a da posição. Então, meu amigo, olha só o que eu tenho. Posição inicial, minha amiga, 20 metros. Velocidade inicial igual a 4 metros por segundo. E a aceleração desse carrinho é de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho um fenômeno. E quando você usa as ferramentas, né, ou você usa os conceitos da física, se você tem um fenômeno, você observa o fenômeno. Observei o fenômeno. Depois que eu observo o fenômeno, eu tiro elementos do fenômeno. Tirei os elementos do fenômeno, tenho uma equação, faço o cálculo. Posso continuar observando? Tem mais alguma coisa que eu possa observar no fenômeno? Eu tenho uma equação padrão, e dessa equação padrão eu posso fazer um comparativo com a equação dada. Tem alguns casos que dá certo, tem outros casos que não dão. Nesse caso deu certo. Aí eu busco todos os elementos relacionados a esse movimento. Então agora eu consegui caracterizar direitinho qual é o comportamento desse movimento. E se ele sai da posição inicial igual a 20 metros, e ele chega na posição final de 165 metros, o deslocamento desse objeto foi para a direita. Por isso que eu fiz esse desenho. Ele não se deslocou para a esquerda. Ele saiu de uma posição menor, 20 metros, e foi numa posição maior, 165 metros. Tá ok, pessoal? Então, só para a gente fechar só para usar o laser, né? Óbvio, né? Fizemos aqui o exercício número 10, onde a gente identificou o movimento desse carro. Eu não tinha nenhum dado, hein? Posição inicial, tempo inicial, velocidade inicial, eu não tinha nada. Posição final, tempo final, eu não tinha absolutamente nada. A única coisa que eu tinha, que era tudo, a equação, que descreve esse movimento. E ele pediu qual é a posição desse objeto no tempo igual a 5 segundos. Peguei de cara, de pronto, e já fiz o cálculo com vocês. Pronto, fechou o exercício aqui. Christian, por que você continuou? Porque nós estamos usando um conceito físico. E vamos tentar explorar um pouquinho mais. Às vezes a gente descobre mais coisas. E a gente descobriu. Quando eu pego a equação dada do movimento desse objeto e faço uma comparação com a equação padrão, a gente observa que existem vários elementos associados. Posição inicial, velocidade inicial. Eu não tinha nada, eu só tinha uma equação, mas aí eu consegui identificar posição inicial e velocidade inicial. Quando eu calculo o tempo igual a 165 metros, eu já sei a posição final. Depois de quanto tempo? Depois de 5 segundos? Se é depois de 5 segundos, eu tenho a variação do tempo, então o tempo final é igual a zero. E ainda consegui identificar a aceleração desse objeto ao longo do deslocamento, ao longo desse movimento. Fenomenal. Como que a física pode ser tão profunda, né, no sentido de você analisar um fenômeno. Eu não coloquei a massa do objeto. Se você coloca a massa do objeto, aí eu não coloquei atrito, porque tem atrito entre os rolamentos, entre o pneu e o solo. Se o pneu é de borracha, é um tipo de atrito. Se o pneu é de aço, como acontece no trem, é outro tipo de atrito. Se o solo é um asfalto, se é terra, se é concreto, qualquer outro tipo de piso, o movimento ele vai sofrer alterações, mas a base do estudo é essa. Outros elementos vão sendo agregados.
Eu poderia colocar o movimento desse objeto, eu não falo que era a superfície da Terra. Esse movimento poderia ser em outro planeta? Poderia ser em outro planeta. Então, eu posso agregar outros fatores complexos ao fenômeno. Mas a base de você estudar o fenômeno é essa. Olha, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas espero que eu tenha ajudado aqui no entendimento, né, do exercício. Qualquer coisa me manda o chat, né, me manda questões, questionamento no chat e vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado, né, por você estar aqui junto comigo, acompanhando as nossas aulas e logo logo a gente vai se encontrar, ok? Muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço para vocês, valeu?